Olá, vamos para a nossa última aula. Nessa última aula nós iremos ver sobre o adicional noturno. Esse adicional ele é pago para pessoas que trabalham entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Ok? Por que é pago esse adicional noturno? Primeiramente, 20% a mais da sua remuneração, e ele é pago para trabalhadores que trabalham das 22 às 5 horas da manhã, e entende-se, foi colocado esse adicional porque entende-se que quem trabalha nesse período, um horário onde nosso organismo naturalmente não está acostumado, então você precisa fazer um esforço um pouco maior, a tensão precisa ser maior, a chance de algum risco, de algum acidente, ela é maior, porque se você parar para pensar, mas a pessoa trabalha à noite, mas dorme durante o dia. Mas a gente sabe que durante o dia é um pouco mais complicado, não é a mesma... O sono não é da mesma forma, o nosso organismo não foi feito para trabalhar à noite, mas a gente sabe que também o mercado de trabalho exige isso, por isso que foi criado esse adicional de 20% para quem trabalha à noite. Ou seja, se você trabalha entre as 22 e 5 horas da manhã, você recebe esse adicional. Se você trabalha, por exemplo, até as 23 horas, esse período de 1 hora você recebe, proporcional a 1 hora, você recebe 20% a mais. Então nem sempre é das 22 às 5 horas da manhã. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas você fala que a jornada diária é de 8 horas e das 22 às 5, somando das 7 horas. É mais uma das vantagens de quem recebe o adicional noturno e de quem trabalha à noite. A hora, ela é trabalhada, ela tem um pouquinho menos de duração, tá? Ela dura exatamente 52 minutos e 30 segundos. Exatamente, mais uma vez dizendo, por esse esforço, pelo desgaste, ou seja, 1 hora noturna ela vale 52 minutos e 30 segundos relógio, que a gente costuma falar. Ok? Então quem faz de dia é 1 hora e quem faz à noite é 52 minutos e 30 segundos. E aí, fazendo a soma total na carga horária, ela totaliza 7 horas e ela equivale como se fosse uma jornada de 8 horas, para quem trabalha durante o dia. E isso incide algumas coisas. Tá? Então ele é agregado para todos os adicionais, hora extra, DSR, todos os tipos de cálculo. Óbvio que existe uma pequena diferença no cálculo. Ok? Se tem salário normal, sem hora extra, é a mesma linha de raciocínio da insalubridade e da periculosidade. Você vai pegar o salário normal, vai colocar os 20%, e lembrando que esses 20% é sobre o salário base. Então você pega lá o salário base, se for R$1.000, você coloca mais 20%, no caso R$200. Então você coloca lá R$1.000 mais R$200, e aí você faz o cálculo de 1.200. Em vez de ser em cima de R$1.000, em cima de 1.200, que já está ali o adicional noturno. E aí divide por 220, e aí você coloca 50% ou 100%. Normal, tranquilo. Então aqui a gente esboçou mais ou menos o cálculo, como é feito, certo? E aí a primeira etapa concluída, nós temos que ver o seguinte, a hora extra, certo? Então a hora extra, ela tem uma pequena diferença e aí dificulta um pouco o cálculo, mas aparentemente, porque não é tão complicado. O que você tem que fazer de diferente? Então se 1 hora normal é o valor de 1, 1 hora de noturna ela vale 1,1428 e tem mais algumas casas depois, que nós temos que respeitar. Mas aqui nós colocamos 4 casas depois da vírgula. Ou seja, você quando vai fazer hora extra, você não tem que fazer sobre 1, e sim sobre 1,1428, certo? Por quê? Aí é um valor um pouco maior, porque lembra que o valor da hora extra, ele, em cima dessas horas normais aqui, ele também fica um pouco maior, porque são 7 horas e não 8. 8 horas é 1 hora, 7 horas é 1,1428, correto? Então isso é importante na hora de fazer o cálculo, tem que levar em consideração esse valor. A gente já vai fazer o cálculo, já vai ficar um pouco mais claro para você. Da seguinte forma, então veja só, a folha de pagamento do mês de setembro, e aqui é importante, nós não destacamos ainda, falamos um pouquinho no tema 3, sempre quando você for fazer o cálculo, leia as informações, no caso aqui a gente colocou XX porque é 2018, então aqui no caso, que seria 2017, setembro de 2017, porque é importante verificar quando que ele foi admitido, então sempre que você for fazer o cálculo, verifique a data de admissão, ok? Veja a informação do salário base, que é R$920, certo? Veja se ele fez horas extras, nesse caso aqui não tem horas extras. Veja que no final aqui também, não possui filhos. Se possuísse, você teria que ir lá na tabela, verificar se o salário base ele é suficiente,
ok? E ver se ele utiliza Vale Transporte. Sempre que você for fazer o exercício de folha de pagamento, leia ele completo e anote as informações. Vale Transporte, coloca lá do ladinho. Não, não precisa. Sim, precisa, para que você não esqueça depois de fazer esse desconto de 6%. Ah, ele possui filhos. Vamos lá para a tabela verificar. Fez a soma dos benefícios. Vamos lá para a tabela verificar a soma do INSS para ver se vai descontar 8%, 9% ou 11%. Correto? Nesse caso aqui, é simples, e veja que ele está discriminado aqui, salário adicional noturno, R$ 972,00, 20% é R$ 194,40, só esses dois benefícios, Vale Transporte e INSS, os descontos, correto? Então vejam bem, uma hora extra vamos fazer um cálculo aqui de hora extra com o adicional noturno. Veja só, você vai pegar, vamos supor que ele tem lá esse mesmo salário, R$ 972,00, você vai adicionar mais 20%, correto? Até aqui é o cálculo que nós fizemos. R$ 1.166,40, correto? Vou dividir por 220 para descobrir o número de horas. Então vamos supor aqui que ele fez 20 horas extras de 50%, correto? Vou dividir por 220. O valor da hora é R$ 5,30. Vou adicionar os 50%, mais 50%. Então, 5,30 mais 50%, que dá 7,95. E aqui é a grande diferença do cálculo. Por quê? Aqui é um valor de hora normal, mas lembra que esse valor de hora normal é 1,14? Então, o que acontece? Eu vou pegar esse 7,95 vezes 1,1428. Ou seja, essa hora aqui, que seria uma hora durante o dia, uma hora diurna, ela se transforma na noturna em R$ 9,08. Ok? Então veja que essa é uma hora diurna, e essa é uma hora noturna. Porque eu adicionei 1,1428. Correto? Então veja que a única diferença que quando eu for calcular é, cheguei no valor da hora já com 50%, ao invés de eu fazer vezes as 20 horas, eu faço primeiro vezes 1,1428 para poder achar o valor da hora noturna. Correto? E aí eu continuo o cálculo normal, certo? Aí vezes 20 e aí continuo minha conta. Então a única diferença do adicional noturno é essa. Que você fez lá, achou o valor da hora com 50% ou com 100%, você multiplica por 1,1428, que é o valor da hora, veja bem, o valor da hora no adicional noturno. Muito bem, então vejam que nós fizemos aqui alguns cálculos na folha de pagamento, algumas coisas que são importantes você ter em mente. Tem a tabela do INSS, tem a tabela do salário família. Nunca se esqueça, calcule primeiro os adicionais, quando tiver o exercício, verifique certinho, salário base, quais são os benefícios, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, veja certinho, discrimine aqui primeiro os adicionais e depois anote se tem algum desconto, vale transporte, salário família. Isso é importante para que você não esqueça, não se perca, porque são várias informações no exercício, para que depois você não se perca na hora de fazer. Anote do ladinho ali, ó, salário tanto, hora extra, tantas horas. Possui filhos? Não. Vale transporte? Sim. Adicional noturno, adicionar mais 20%. E aí você vai usando a lógica da folha de pagamento. Atenção, você ter bastante atenção para fazer esses cálculos, você exercitar. No nosso e-book tem vários exercícios, qualquer dúvida também o professor está à disposição. E espero que vocês tenham entendido e aguardo para que vocês tenham muito sucesso. Obrigado.